Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida de que um dia todos nós nos tornaremos livres pelo conhecimento da verdade, livres no campo da nossa inteligência, livres no campo da nossa mente, conforme nos orienta Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alcançarmos esta liberdade de consciência. Então assim nós nos encontramos mais uma vez reunidos aqui neste ambiente e agradecemos a Deus porque nos concedeu mais uma oportunidade de realizarmos esta busca e continuarmos realizando esta busca. Gratidão a Deus por este corpo físico, gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Ele por tudo isto e por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. Gratidão a Jesus, que nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, gratidão a todos eles pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, abraço fraternal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Então aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 397. Questão 397, que se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo de número 7, que tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. E estamos estudando mais especificamente acerca do esquecimento do passado. No nosso último encontro, estudamos a questão número 396, que foi formulada por Kardec. Só para relembrarmos, ela foi elaborada por Kardec e direcionada à espiritualidade superior da seguinte maneira: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Ou seja, essas pessoas que dizem lembrar das vidas passadas, mas que não lembram de uma forma muito clara, vê as coisas assim, ou observam as coisas um tanto apagadas ou um tanto ofuscadas, como um sonho que elas tentam lembrar o que realmente sonhou, mas não lembram exatamente como foi? E aí Kardec questiona: não há nisso simples ilusão? E aí eles começaram a resposta dizendo que algumas vezes sim, uma simples ilusão. E aí eles seguem com a resposta que já estudamos no nosso último encontro. E a questão número 397, que será a base para as nossas reflexões neste encontro, foi formulada da seguinte maneira:
nas existências corpóreas de natureza mais elevada, até aqui Kardec estava formulando o questionamento, ou formulou questionamentos de uma forma geral, ou seja, para a maioria absoluta das criaturas aqui na Terra, que não temos condições, como já estudamos, de lembrar as nossas vidas passadas, e isso também não seria benéfico para a maioria de nós. Mas aí tem uma camada ou uma classe de espíritos que já alcançaram uma evolução, que já tem um esclarecimento, uma iluminação, que neste caso são criaturas que já suportam ou que têm condições de utilizar corretamente as informações caso elas venham, ou seja, venham essas lembranças. Então é por isso que Kardec questionou nas existências corpóreas de natureza mais elevada, ou seja, de espíritos mais elevados do que a nossa, ou seja, espíritos mais elevados do que nós, é mais clara a lembrança das vidas anteriores? Então Kardec quis saber, já que os espíritos amigos responderam que a maioria absoluta de nós não temos condições de lembrarmos das vidas passadas, em especial lembrarmos de uma forma clara e fazermos uma boa utilização dessas lembranças quando elas nos são apresentadas. Mas isso não é diferente, quis saber o Kardec, dos espíritos superiores, isso não é diferente para os espíritos de natureza mais elevada? E aí eles responderam: sim, isso é muito diferente para os espíritos desta categoria, ou seja, espíritos mais elevados. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão a criatura humana se lembra do seu passado. Então, o grande obstáculo que temos é exatamente a barreira deste corpo material, matéria ainda muito grosseira. Então, à medida que o corpo se torna menos material, seja uma matéria mais rarefeita, uma matéria menos densa, o espírito reencarnado naquela condição, na condição de uma criatura humana ou a caminho da humanização, uma criatura que já está mais humanizada, porque um espírito mais elevado ou um espírito elevado ou bem mais elevado do que nós é um espírito já mais humanizado, ou que já pratica as suas ações de forma humana. Então é por isso que Kardec recebeu dos espíritos superiores que à medida que o corpo se torna menos denso, esta matéria se torna menos densa, com mais exatidão a criatura humana se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Já estudamos em outros encontros acerca disto, ou seja, em mundos superiores, os espíritos que lá habitam também são espíritos bem mais elevados, bem mais esclarecidos do que nós. Então eles têm estas lembranças de uma forma bem mais nítida, ou a depender da evolução do espírito ou da condição do mundo que ele habita, esta nitidez é quase que completa. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 397, acerca das lembranças de vidas passadas ou lembranças de reencarnações anteriores para almas reencarnadas, as quais já se encontram numa condição de iluminação ou de esclarecimento bem maior ou bem mais elevada do que a nossa condição. Então, assim, na sequência, após fazermos estas reflexões
com base no questionamento formulado por Kardec e na resposta ofertada pela espiritualidade superior a Kardec, a questão 397. Seguimos refletindo um tanto mais agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo número 40, que tem como título As Portas do Passado. Então aqui Miramês, comentando esta questão 398, acerca destas portas do passado, ele escreveu da seguinte maneira, através da mediunidade ou canal mediúnico de João Nunes Maia. João Nunes Maia, que naquela ocasião foi esta ponte ligando o mundo espiritual ao mundo material, ou foi este canal que Miramês utilizou para nos deixar este manancial de água pura na condição de esclarecimentos. Então ele começa dizendo da seguinte maneira: temos em nós todas as portas do passado, e as chaves que abrem essas entradas ou essas portas se encontram nos segredos da evolução espiritual. Então aqui Miramês usa simbolicamente, ou a simbologia de portas. Se formos levar para o lado de números de reencarnações, quanto ao nosso passado, quantas portas espirituais nós temos que estão aí à nossa disposição para um dia serem abertas, e que hoje nós não temos condições de abrirmos estas portas porque nos faltam conhecimento. Mas as chaves, conforme ele diz, as chaves que abrem essas portas se encontram guardadas em nós próprios, se encontram guardadas na evolução do espírito, na evolução espiritual. Então, à medida que nós formos evoluindo, nós iremos tendo acesso a estas chaves e abriremos estas portas pouco a pouco, tendo esta visão ou vislumbrando o nosso passado e um porvir bem mais colorido. E aí ele segue dizendo: nos mundos mais atrasados que a Terra, sim, existem mundos muito mais atrasados do que a Terra. Sendo assim, nestes mundos, espíritos, de uma forma geral, a não ser aqueles missionários, com exceção dos missionários, os espíritos que lá habitam, ou seja, habitam esses mundos mais atrasados que a Terra, são espíritos bem mais atrasados do que nós. Então, assim, Miramês nos diz que nos mundos mais atrasados que a Terra, são difíceis as lembranças por não trazerem lições benfeitoras para as criaturas neles estagiadas, ao passo que em mundos superiores essas lembranças são frequentes, impulsionando os espíritos para saudar seus deslizes do pretérito. Então, nos mundos mais atrasados que a Terra, essas lembranças são muito raras, são muito difíceis de acontecerem por falta de lições ou por falta de alicerce para aquelas almas, ao passo que, como já vimos aqui na Terra, essas lembranças acontecem, mas também numa quantidade pequena, ao passo que nos mundos superiores essas lembranças são de uma forma muito mais frequente e bem como muito mais claras, muito mais nítidas. A evolução fala alto neste esquema de recordação do passado. Não tenhamos dúvida quanto a isto, que a evolução fala alto e fala muito alto nesse esquema de recordação do passado.
Então, quanto mais evoluída for a alma, mais condições ela oferecerá para lembrar do passado. Sendo assim, o espírito envolvido em paixões inferiores, como nós e outros tantos que habitam mundos ainda mais inferiores que a Terra, sentem-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos sutis, de maneira que fala no silêncio sem ofender o devedor e cobra de quem deve com educação, por vezes levando o devedor a todos os sacrifícios para saldar a sua conta. Então aqui Miramês nos lembra como a espiritualidade superior, como a justiça, a misericórdia divina age na nossa vida, ou eles agem na nossa vida. Então o espírito envolvido em paixões inferiores sentem mal ou se sentem mal ao recordar as vidas que ficaram para trás. Já estudamos acerca disto e por que nós, nesta condição de espíritos inferiores, a maioria de nós nos sentimos mal quando, por algum motivo, temos acesso a estas informações. Porque, via de regra, estas informações não são tão boas, são ruins, são atitudes equivocadas que adotamos ou que tomamos no passado. Então não são lembranças boas, não são lembranças saudáveis. Então é por isto que nos sentimos mal quando temos a oportunidade de acessarmos, nem que seja um pouco, o nosso passado por esses processos sutis que nós desconhecemos, mas que a espiritualidade superior conhece perfeitamente, de maneira que fale no silêncio da nossa alma, sem nos ofender, para nos auxiliar na condição de criaturas devedoras a iniciarmos o nosso processo de resgate. As portas do passado são muitas. Então aqui Miramês começa esse texto nos falando acerca das portas do passado, e aqui ele diz que as portas do passado são muitas, são inúmeras, quase podemos dizer que incontáveis. Então as portas do passado são inúmeras, quase que incontáveis. Elas vão se abrindo de acordo com o nosso despertamento espiritual, e aí encontramos a nós mesmos. Quando nós tivermos condições de abrirmos estas portas ou alguma dessas portas, não iremos encontrar os outros. Nós iremos encontrar a nós mesmos, ou seja, a nós próprios, conforme aqui diz Miramês, bem como encontraremos as outras pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então é por isso que ele diz que elas vão se abrindo de acordo com o nosso despertar espiritual, e aí encontramos a nós mesmos, achando registrado o que fizemos em épocas recuadas, mas é preciso preparo para a devida leitura. É por isso que é preciso buscarmos constantemente o conhecimento da verdade. Então é preciso preparo para que façamos a leitura destes nossos arquivos do passado. Ao abrirmos estas portas, fazermos a leitura correta, não nos equivocarmos, para não ficarmos atordoados. Então é por isso que Miramês segue dizendo que as portas vão se abrindo passo a passo, mostrando-nos a verdade que pode nos tornar livres. Sendo assim,
as lembranças para os espíritos elevados são mais nítidas e sempre correspondem à realidade. Então, para os espíritos mais esclarecidos, ou seja, para os espíritos superiores, essas lembranças são mais nítidas ou quase que completamente nítidas, porque eles já têm condições de fazerem a leitura da forma correta, de suportarem as informações que ali eles encontram ou que encontrarão ao abrirem essas portas. E nós temos uma curiosidade enorme na condição de espíritos ainda moralmente inferiores, nós temos uma curiosidade enorme acessarmos estas portas, ao passo que os espíritos elevados, eles não têm curiosidade quanto a isto, porque eles sabem perfeitamente o que eles encontrarão por trás dessas portas. Ou seja, encontrarão a eles próprios, encontrarão o seu passado. Então é por isto que aqui Miramês nos esclarece acerca destas portas e segue dizendo que certos espiritualistas conhecem a reencarnação e a sua utilidade em favor da evolução da alma, entretanto desconhecem os seus pormenores no campo da ciência. A doutrina espírita descreve com desembaraço o que ocorre com o reencarnante em todos os seus aspectos, de maneira que, conhecendo essa verdade, certificamos mais das belezas da vida imortal. Então aqui Miramês nos chama a atenção que a maioria de nós, espiritualistas, desconhecemos a reencarnação nos seus pormenores. Então nós conhecemos pouco, conforme ele diz, certos espiritualistas conhecem a reencarnação e a sua utilidade em favor da evolução da alma, entretanto desconhecem os seus pormenores. Ou seja, nós conhecemos, nós aceitamos, nós estudamos acerca deste assunto, mas só que o que nós conhecemos ainda, são as primeiras letras desse alfabeto divino. Nós desconhecemos os seus pormenores no campo da ciência. E a doutrina espírita veio à Terra exatamente para nos auxiliar neste conhecimento desta ciência de forma mais profunda. Com relação à mediunidade, diz Miramês, ela não consiste somente em o espírito se comunicar com o médium. O espiritismo faculta ao leitor os meios de conhecer como se dá a comunicação entre os dois mundos. Então aqui Miramês nos esclarece também, estamos falando acerca de esquecimento do passado, falou também acerca de reencarnação, e aqui ele aproveita para falar de mediunidade, que via de regra, quando nós falamos acerca de mediunidade, nós imaginamos, pensamos ou até falamos que mediunidade é simplesmente este comunicar entre mundo espiritual e mundo material. Então ele diz que a mediunidade, não consiste apenas em o espírito se comunicar com o médium. Sendo assim, o espiritismo veio para nos auxiliar e nos mostrar como funciona e como se dá essa comunicação entre os dois mundos. Esses dois mundos poderemos usar como uma simbologia, mundo material e mundo espiritual, porque em verdade, de uma forma mais ampla, é o mesmo mundo. E aí ele segue dizendo que a faculdade mediúnica tem enriquecido e muito a literatura espiritualista no mundo, com dissertações valiosas no conhecimento dos arcanos da vida. Não tenhamos dúvida quanto a isto, que a mediunidade
ou a faculdade mediúnica, as faculdades mediúnicas que foram utilizadas de forma séria aqui na Terra, têm ampliado nestas últimas décadas, ampliado e muito todo o material que temos à nossa disposição, ou seja, a literatura que temos à nossa disposição acerca deste assunto. Hoje temos milhares de livros tratando acerca deste assunto, com essas dissertações valiosas acerca do conhecimento dos arcanos da vida. O passado da criatura humana na Terra ainda se encontra escondido, faltando a ou seja, a nós, ou a estas criaturas humanas, o preparo para saber com paciência, sem alterar sua vida. E aí ele diz que no futuro, ou seja, nós conhecemos ainda tão pouco, mas no futuro nós iremos conhecer mais, porque no futuro as lembranças do passado vão ser mais claras para todos nós, à medida que formos nos esclarecendo, à medida que formos tendo acesso ao conhecimento da verdade e lidando de forma adulta com esta verdade, nós teremos esta ampliação dessas lembranças e teremos essas lembranças mais claras, como se recordássemos o que se passou ontem conosco, dependendo da nossa vontade. Mas, por agora, é bom que fique no esquecimento, vibrando somente nas fibras mais sutis, no sentido de entendermos com suavidade dentro das nossas convicções. Então, por enquanto, conforme já estudamos, não temos condições para acessarmos o nosso acervo de vidas passadas, porque não temos estrutura psicológica preparada ao necessário e suficiente para processarmos isto e suportarmos estas informações, bem como utilizarmos estas informações para o nosso próprio bem. Para que tenhamos êxito, diz Miramês, para que tenhamos êxito nesta busca pelo conhecimento da verdade, nesta busca pelo nosso passado, e tenhamos êxito ao acessarmos o nosso passado, é preciso que procuremos Jesus e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o resto virá por acréscimo da misericórdia de Deus. Sendo assim, diz ele, não tenhamos medo de fazer o bem e não tenhamos pressa de acessarmos o nosso passado. Não tenhamos medo de fazer o bem, nem pressa de acessarmos o nosso passado, mas procuremos aliviar o nosso fardo pelos processos do amor e o nosso jugo pelos processos da caridade. Jesus é a própria caridade, ou a personificação do amor e da caridade aqui na Terra. Sendo assim, ele continua a nos induzir para todos os lados, onde a felicidade se nos apresenta como tal. À medida que o corpo se torna mais fluídico, à medida que o corpo que utilizamos ou venhamos utilizar aqui na Terra seja mais fluídico, não seja uma matéria tão grosseira, uma matéria tão densa, as lembranças são mais ou serão mais visíveis para a consciência em oração, para a consciência em vigilância constante. Dessa forma, o Cristo não se esquece de suas ovelhas a caminho e está sempre junto a elas, ofertando-lhes água e alimento espiritual para saciar todas as necessidades da alma. Então Jesus, na condição do bom pastor, naquela condição do pastor vigilante, ele continua cuidando das ovelhas que o Pai lhe confiou. Conforme ele mesmo prometeu, nenhuma delas se perderá,
seja, nenhuma criatura, nenhum de nós nos perderemos, porque o Cristo, na condição de pastor vigilante, de pastor atento, de pastor responsável, ele continua e continuará cuidando, zelando, velando por todos nós. Desta forma, diz aqui Miramês que o Cristo não se esquece de nenhuma das suas criaturas, nenhuma das suas ovelhas, e aquelas ovelhas desgarradas, ele continua trabalhando para trazê-las de volta e em segurança para o seu aprisco. E aí Miramês encerra essas reflexões dizendo: lembrar é sublime operação. Ou seja, lembrar de uma forma geral, bem como lembrar do nosso passado, é sublime operação. E saber lembrar e utilizar da forma correta estas lembranças é divina ciência. Quando se tem a ciência de Deus na consciência e o Cristo no coração. Que possamos ter a ciência de Deus na nossa consciência e o Cristo em nosso coração, para que saibamos lembrar e que utilizemos da melhor maneira ou da maneira correta estas lembranças para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E no próximo encontro, seguiremos as nossas reflexões quando teremos a oportunidade de estudarmos a questão 398. Até breve!